Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ítalo e vim aqui fazer a correção da prova do concurso de Vinhedo para professor de educação infantil, que ocorreu aí no dia 12 de dezembro de 2021. Uma reaplicação da prova, né? Na primeira tivemos alguns problemas, então foi cancelada a prova e reaplicada agora no dia 12. E aí, vamos aqui fazer essa correção das 5 questões de matemática. Lembrando que aquela primeira prova tivemos erros nas 5 questões, né? As 5 daria para entrar com recurso. E agora, nessa reaplicação, vamos resolver aqui, ver se vai ter algum equívoco novamente da banca. Espero que não, né? A gente estuda tanto, se prepara tanto para de repente a banca cometer esses erros. Mas vamos lá, são da questão 6 a 10 da prova, são 5 questões de matemática. Iniciando pela primeira de matemática, que diz assim: em uma loja, uma parcela custava R$ 169,90. No mês de maio, a mesma teve desconto. Se o pagamento fosse no dinheiro, ela tinha 35% de desconto. Considerando que uma pessoa tenha comprado essa panela com desconto, então o valor pago foi de aproximadamente... Bom, então esse exercício eu até fiz um bem semelhante, né, na nossa revisão de véspera, que foi no sábado, está aberto aí no canal se alguém quiser tá dando uma olhada também, só trocou os números. E aí a gente tem 3 formas de estar fazendo esse exercício. Pode ser por regra de 3, pensando que 169,90 é 100%, x é 35 e depois se subtrai. Ou até mesmo fazer a própria regra de 3, mas em vez de usar o 35%, usar 65, que já é o 100 menos os 35%, você já acha o valor direto. Ou ainda achar o desconto pela multiplicação, que é o que eu vou fazer aqui. Você tem 35% de desconto, ou seja, 35% do valor. E toda vez que você usa essa preposição de com artigo o ou com artigo a, se torna uma multiplicação. Por isso, 35 por 100 de, olha lá a multiplicação, 169,90. E assim eu vou achar exatamente o desconto efetuado. Então, vamos fazer essa multiplicação aqui, 35 vezes 169,90. Então, coloca o 169,90 e multiplica pelo 35. Iniciando aqui pela unidade, pelo 5, vamos ver em quanto que a gente chega. 5 vezes 9 dá 45, sobe 4. 5 vezes 9, 45, mais 4, 49, vai 4. 5 vezes 6, 30, mais 4, 34, sobe 3. E 5 vezes 1, 5, mais 3 dá 8. Agora vamos para a unidade, para a dezena, desculpa, 3 aqui. 3 vezes 9, 27, sobe 2. 3 vezes 9, 27, com 2, 29, sobe 2. 3 vezes 6 dá 18, com mais 2, 20. Coloco o 0, sobe 2. E 3 vezes 1, 3, mais 2 dá 5. Vamos ver então quanto que a gente teve de desconto. 5 com 0, 5. 9 com 7, 16, vai 1. 10 com 4, 14, vai 1. 1 mais 8, 9 e o 5. Como a gente já tinha uma casinha decimal, coloca a vírgula aqui, uma casinha decimal. Portanto, 5.946,5. Mas esse valor está sendo dividido por 100. Então, vamos dividir aqui por 100. E dividir por 100 é andar 2 casinhas decimais para a esquerda. 1, 2. Portanto, a vírgula vai vir aqui entre o 9 e o 4. E aí, esse 5 aqui, você pode arredondar o 6 para 7, né? Esse 5 aqui, notem que eu não estou colocando porque eu estou falando de dinheiro, né? E a gente não tem os milésimos de reais, a gente só vai até centésimos. Então, esse 6 você pode deixar 6 aí, como pode deixar 7. Não vai fazer diferença porque ele já te pergunta aproximadamente. Então, provavelmente a gente não vai chegar no resultado exato, a gente vai chegar próximo dele, tá bom? Mas tá aí, então, o nosso desconto. Só que ele não perguntava só o desconto, ele perguntava o valor pago. Então, eu vou ter que pegar os 169,90 e descontar 59,46. O que é descontar? Descontar é subtrair, tá certo? Então, 169,90
menos 59,46. Nota que 0 menos 6 não dá para ser efetuado, então empresta. Fica 10 menos 6, que dá 4, 8 menos 4 dá 4, 9 menos 9, 0 e 16 menos 5 dá 11. Portanto, o valor pago foi aproximado de R$ 110,44. O que a gente tem aqui como alternativa? 110,40. Vejam só, está extremamente próximo. Portanto, a alternativa D era o que a banca falava para a gente também, a alternativa D. Portanto, essa questão 1 perfeita está correta. Tá bem? Vamos para a nossa segunda questão de matemática, que diz assim: uma menina anotou suas notas na disciplina de Geografia por bimestre, na tabela abaixo. A média de suas notas é de aproximadamente, e está aí as notas. Nota que é um exercício que ele não te deu peso, ou seja, eu vou pensar que tudo tem esse mesmo peso, tá bem? E aí eu vou tirar o que? A média. Ele deixou bem claro no exercício que ele pede, né? Sem questionamentos aí quanto à pergunta. E como que eu calculo a média? Soma todos os seus valores e divide pela quantidade. Então, eu vou somar esses 4 valores. Se eu estou somando 4 valores, e depois eu vou dividir por 4, tá bem? Então, eu normalmente, até na prova, eu já faço assim, coloco um, já está um debaixo do outro, já facilita aqui a minha conta, tá bem? Então, vamos lá, ó. 2 mais 6 dá 8, 8 mais 4, 12, mais 9, 21. Coloca 1, sobe 2, vírgula debaixo de vírgula, e 2 mais 7, 9. Mais 8, 17, mais 9, 26, mais 5, 31. Portanto, 31,1. E a média dada por essa soma, dividido pela quantidade, no caso, dividido por 4. Vamos fazer essa divisão? Então, vamos lá. 31,1 dividido por 4. Nota que o 31,1 tem uma casinha decimal. Portanto, eu vou colocar um zero lá também no meu dividendo. Assim, eu esqueço a vírgula, já que eu igualei as casas decimais, ficando 311 por 40. Só que o 40 cabe quantas vezes no 311? Então, vamos lá, eu vou pensar em 4 e 31, fica mais fácil, né? Porque 4 vezes 7 já dá 28. Então, ó, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 4, 28. Isso daí sobraria 1 e 3. Sobrou 31. Não tenho ninguém para descer, coloco a vírgula, acrescento o zero e aí dou continuidade. Ficando como? Agora 310. De novo é 7, né? Vai dar 280. Sobrando 30. Não tenho ninguém para descer, já coloquei vírgula, então só acrescentar um zerinho aqui de graça. E de novo vamos ter 7 aí, hein, pessoal? Veja só, vai dar 280 e aí sobra 20. Já coloquei vírgula, posso colocar um zero de graça depois da subtração e agora a gente consegue fechar nossa conta, porque 40 vezes 5 dá 200. E aí chegamos em 7,775. Ele perguntava para a gente aproximadamente? Perguntava. Então, qual o valor que é próximo a 7,77? Isso a gente vai ter o 7,8. Perfeito. Tá aí. Era o gabarito que a banca nos propunha também, alternativa C. Então, está correta a nossa segunda questão de matemática. Vamos agora para a questão 3, que diz o seguinte: uma alternativa que apresenta de forma correta um ângulo reto é, então, uma questão, né, de tipo, ou você sabe ou você não sabe, praticamente isso, mas ela é bem clara na sua pergunta. O ângulo reto, que muitas vezes é demonstrado dessa forma, até falei na revisão de véspera no sábado, né, sobre o triângulo pitagórico, né, os triângulos que a gente tem que fazer pela fórmula de Pitágoras, que são os triângulos retângulos, por isso triângulos com ângulos retos. Ele é representado até dessa forma. E nota que até aí a gente nem precisaria saber de toda essa teoria. Mas esses ângulos retos são de 90 graus. Alternativa C, né? Teve uma colega que me mandou, falou: professor, eu fiquei na dúvida, 180, tinha 360, eu fiquei totalmente perdida. Aí eu falei para ela assim: 360 não é uma volta completa? 360 graus é uma volta completa. Aí, meia volta seria
180, metade de 360. Só que 90 graus ainda é metade dessa meia volta, né? Ou seja, metade da metade de 360. Metade seria 180, a outra metade de 180, 90 graus. Uma outra forma da gente poder estar demonstrando isso. Bem, então tá aí a nossa questãozinha 3 de matemática, questão 8 da prova. A alternativa C bate também com gabarito. Vamos para a questão 4, que diz assim: um capital no valor de R$ 1.400 foi aplicado no regime de juros simples a uma taxa de 2,5% ao mês. Considerando que a quantia ficou aplicada durante um ano, então o juros rendido foi de... Falei também na revisão de véspera, para a gente saber a formulinha dos juros. Como que é dada a formulinha dos juros? Juros é o J-CIT, tá bom? E o que a gente precisava ficar atento nessa fórmula? Ficar atento na taxa, que a gente não pode esquecer do porcento, e também entre a taxa e o tempo, que tem que estar na mesma unidade, tá bem? Então vamos lá, vamos colocar aqui os valores, substituir, vamos ver o que a gente consegue. O capital é sempre o valor investido ou emprestado. Está aqui, ó, 1.400. A taxa, 2,5% ao mês. Então, 2,5% por 100, né? Não podemos esquecer. Mas nota que ele falava ao mês. E essa quantia ficou aplicada em um ano. Ou seja, se eu estou pensando aqui em meses, você tem que passar esse tempo para meses também. Um ano tem quantos meses, gente? 12 meses. Certo? Então, coloco 12 aí no T. Era isso que a gente precisava ficar atento nessa questão. E aí, nota que eu tenho 1.400 vezes 2,5 dividido por 100. Você tem 2 zerinhos aqui no numerador e 2 zerinhos no denominador. Ou seja, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Pode cortar. E aí, vamos fazer 14 vezes 2,5. 14 vezes 2 é 28. Metade de 14 é 7. 28 mais 7... 35. Então, põe aí 14 vezes 2,5 dá 35. E 35 vezes 12. Só que 35 vezes 12 dá quanto? Nota que 35 vezes 10 já é 350. E 2 vezes 35 dá 70. 350 com 70, R$420. Tá bem? Então, tá aí o nosso juros, alternativa correta. Letra E, que também bate com o nosso gabarito, questão corretíssima, tá bem? Também aproveito para falar para vocês, se quiser conhecer cursos de matemática, tem matemática definitiva, matemática para concursos públicos, matemática não só para concursos, além dos, ser destinada diretamente à banca, como o Vunesp, Avança, Integre Brasil, entre tantas outras, é só clicar aqui em cima do seu vídeo, ele aparece um izinho, clica nele, ele vai te direcionar para os cursos aí do Contando Matemática, onde eu leciono as aulas do Apostilas Teóricas, né? Tenho a apostila de exercícios destinadas às bancas e faço a correção ainda desses exercícios em vídeo para quem adquire o curso, tá bem? Então vamos agora aí para a nossa quinta e última questão de matemática, que diz o seguinte: o terreno de Joaquim é forma retangular. O terreno de Joaquim é forma retangular. Tem a forma retangular. Eu copiei literalmente do jeito que estava a questão. Tem um português aí um pouquinho ruim, né? Mas dá para compreender. Com comprimento medindo 6 km e largura medindo 4 km. Caso Joaquim resolva cercar todo o seu terreno com arame, dando 2 voltas completas em torno do mesmo, então a quantidade de arame necessária em metros é de... Então, ele vai cercar 2 vezes o seu terreno. Ou seja, toda vez que eu penso em cercar, que é exatamente essa parte em volta do terreno, eu estou pensando na parte chamada perímetro. Se fosse só a parte de dentro, se fosse plantar grama dentro, por exemplo, aí seria a área, mas por fora é o perímetro. E aí a gente tem 6 km de comprimento e 4 de largura, tá bem? E aí o perímetro, como é a soma de todos os lados, ficamos como? Perímetro igual 4 mais 6 mais 4 mais 6, dando um perímetro de 20 km. Só que o que acontece? Ele vai dar... Olha aqui, a gente precisava ter uma certa atenção quando ele falava em 2 voltas. Então, para dar uma volta, ele vai precisar de 20 km de arame. Mais uma volta, vou ter 20 mais 20, 2 voltas, 40 km de arame.
Sorte que ele não colocou 40 para a gente na resposta, né? Mas a gente ia ficar esperto em metros. Gente, por mais que você não soubesse transformar de quilômetro para metro, você chegou em 40, só tem uma que começa com 40, né? Mas mesmo assim, vou falar para vocês que esse prefixo K, que significa quilo, sempre significa a unidade de multiplicidade 1000, tá bem? Então, é só multiplicar por 1000 que ficaria 40.000 metros, tá bem? Olha só, por exemplo, né? Muitas vezes professores assistem, a maioria até mulheres e tudo mais, e muitas vezes, né, vai na feira, vai no mercado e vai pedir o quê? Quilo de batata, quilo de cenoura e assim por diante. E quando você fala 1 quilograma, você está falando de quantos gramas? 1000 gramas, tá vendo? Como esse prefixo quilo vale vezes 1000, tá aí, né, o nosso exercício número 5, alternativa correta, letra A, né, bate com o gabarito também, né? Se você quisesse ser muito chato com a banca e querer entrar com recurso com esse início aqui, né, o terreno de Joaquim é forma retangular, lógico, tá? Sem muita sintaxe, né, mas só que eu acho, né, a banca não diria, né, não iria cancelar essa questão, acho que jamais, né, apesar de falta de sintaxe, dá para compreender, o compreendimento ainda tem como, tá bom? Mas fica a critério de cada um, mas eu acredito que eles não aceitariam, tá bem? Então, pessoal, tá aí as 5 questõezinhas, espero que eu tenha auxiliado mais uma vez vocês aí nas dúvidas, nas preparações, na ansiedade, enfim, de saber como que resolvia. Tá aí todas essas questões, tá bem? Também, se você quiser, aí sempre está participando do grupo, sempre coloco dicas lá do Contando Matemática, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Os links dos grupos do WhatsApp, onde a gente sempre coloca aí dicas rápidas, questões, tira dúvida, o pessoal bem participativo, né? Muito destinado também a concursos, tá bem? Então, muito obrigado e até a próxima.